Atenção, Alpha 2, não tem nada de anormal no Porto 1. Pode continuar a missão de observação. E corta pro Godzilla saindo de dentro de um rio. Alerta emergencial de Kaiju. Um alerta emergencial de Kaiju foi emitido. Enquanto o povo tá desesperado fugindo pro subterrâneo, um monstro gigantesco começa a sair do rio. O comprimento dele é de 60 metros mais ou menos, nível de força 3,5. Então as primeiras unidades chegam e todos os helicópteros começam a atirar. Porém é só pra atrair a atenção dele. E enquanto isso, o povo que tá longe dali tá assistindo com atenção a transmissão, bem ansioso pra saber qual divisão vai enfrentar o Kaiju. A terceira divisão já pula do helicóptero pra cima do Kaiju. Vários da terceira divisão começam a atirar de longe e causar dano no Kaiju. Eles nem parecem humanos enfrentando um monstro de 60 metros. E então a capitã da terceira divisão dá um tiro só e atravessa o Kaiju. Um banho de sangue na cidade, órgãos pra todo lado, mas o Kaiju tá morto. Corta agora pra equipe de limpeza, porque o nosso protagonista não é da terceira divisão, ele é da equipe de limpeza. Ele tá olhando de longe, vindo tripa pra todo lado, um negócio nojento, e tá lá ele comendo um hambúrguer, falando, isso vai dar uma hora extra boa. E enquanto ele tá indo limpar os restos de um bicho de 60 metros, os moradores estão saudando os integrantes da terceira divisão. O nosso protagonista passa no meio da multidão completamente despercebido pra mostrar que ninguém liga pra equipe de limpeza mesmo. A batalha deles começa quando as outras acabam, ninguém tá torcendo por eles. E também ninguém agradece pelo trabalho deles. Mas essa é a batalha incógnita deles contra os Kaijus. E o nosso protagonista é ele, o Kafka Ribino. Ele vê o pessoal erguendo um órgão do Kaiju e grita pra eles não fazerem isso. Então o órgão explode e queima o joelho de um dos funcionários. O Kafka dá a assistência necessária como um bom senpai. Chega o chefe do Kafka falando que ele vai ter que ir pra outro setor porque faltou um cara. E esse setor é no intestino. Ele fica desesperado e então o novato pergunta: o intestino é tão ruim assim? Aí falam pra ele que a comida entra por um lugar e sai pelo outro, mas nesse meio tempo ele passa pelo intestino. E sempre que você é mandado pra lá, você fica um tempo sem conseguir comer. Então, no fim do dia, o Kafka tá destruído no apartamento dele e começa a passar na TV a reportagem da luta da terceira divisão contra o Kaiju de hoje. E falam da capitã Amina Ashiro, de apenas 27 anos, que já derrotou centenas de Kaijus. Então ele se lembra da infância dele, e ele e Amina Ashiro falando que iam exterminar os Kaijus juntos. Então ele desliga a TV porque não quer mais pensar nisso. E começa a gritar pra ele mesmo que limpar é um trabalho importante, ele tá ajudando a sociedade e tal, o apartamento dele é bom, ele vive bem. E isso não é bom o bastante? Então, no segundo dia de limpar fezes de Kaiju, ele chega no trabalho e eles apresentam pra ele o Ichikawa, um moleque que vai começar o estágio com eles. E ele quer ir pra força de defesa. Então o cara fala pro Ichikawa que o Kafka também queria ser da força de defesa antigamente, mas desistiu e virou uma lenda ali na repartição deles. Então o Ichikawa pergunta bem sério: por que você desistiu? Ele fica um tempo em silêncio e fala: eu dei o meu melhor, mas acho que sempre tem alguém melhor que a gente, né? E que o Ichikawa vai entender quando ele ficar mais velho, mas o Ichikawa corta ele no meio da frase. Ele não vai entender, porque ele não vai desistir. Antes de entender, ele morre. E o Kafka fica bravo porque ficou sem saber o que falar, porque qualquer coisa que ele falasse ia ficar parecendo um otário. E o Kafka foi designado pro intestino mais um dia seguido. Mas foi junto com o novato. Então o chefe fala pro Ichikawa que tava ali que o Kafka fala, mas nunca desiste, que ele seria ótimo na força de defesa se ele tivesse sido aprovado. Então é horário de almoço e o Ichikawa não consegue comer nada. E o Kafka vai rir dele, mas ele também tá passando mal. Então o Kafka dá um multivitamínico pra ele, porque senão ele não vai aguentar só com aquela marmita o dia inteiro. E também 2 tampões de nariz. O Ichikawa não quer, mas o Kafka começa a forçar ele a colocar no nariz. Então o dia passa, eles já terminaram a parte mais fedida do trabalho e tal. E o Ichikawa chega pro Kafka e fala que graças a ele conseguiu vencer o primeiro dia. E agradece e aproveita pra falar que eles vão aumentar o limite pra 32 anos do teste pra se inscrever na força de defesa. O Ichikawa fala que não liga pro Kafka nem nada, mas é que ele fez uma cara muito triste quando falou de desistir. Então o Kafka abre um sorrisão e fala obrigado. E do nada, surge um Kaiju atrás do Ichikawa. O Kafka consegue salvar ele no último segundo e fala pra ele correr dali. O Ichikawa fica meio hesitante e o Kafka começa a falar pra ele ir logo, pra chamar reforços e que mais um contra o Kaiju não ia fazer diferença nenhuma. E além disso, ele quer entrar na força de defesa, não quer? Então por que vai morrer ali? Então o Ichikawa sai correndo e o Kafka fica no 1 contra o Kaiju. Então ele chama a atenção dele e começa a correr. Não é um Kaiju muito grande, mas pra um humano, o Kafka vai ter que dar a vida pra fugir disso. Ele consegue escapar por pouco entrando no lugar, mas é questão de tempo até o Kaiju quebrar tudo e continuar atrás dele. Ele pula da janela e começa a se lembrar quando o Kaiju destruiu as casas, a escola deles quando criança. Mas o que o Kafka tava ligando mesmo é que ele tava tão perto de derrotar o Guramon, mas era só pra fazer a Amina Ashiro parar de chorar. Então ela fala que tá triste porque a Miko morreu, a gatinha dela. Então os dois falam ao mesmo tempo: eu vou entrar pra força de defesa. O Kafka fala que ela é só uma pirralha, ela fala que ele tá no primário também, então o Kafka fala: então vamos ver quem vai virar o oficial mais maneiro da força de defesa. Vamos detonar os Kaiju juntos. Então voltemos pra realidade e o Kaiju já alcançou ele. E a perna dele tá machucada, ele não tem mais saída, então pega um cano pra lutar contra o bicho. Ele fala pra ele mesmo: mire nas pernas, mas não consegue a tempo e toma um porradão do bicho. A perna dele tá quebrada e o Kaiju tá indo pra cima dele, parece que tá tudo acabado.
Só que chega o nosso menino Ichikawa dando uma pasada na cara do Kaiju. Então ele fala que já chamou os reforços e que se ele abandonasse ele ali, nunca conseguiria entrar na força de defesa. O Kafka começa a se remoer porque tá com a perna quebrada, ele não consegue fazer nada, ele não consegue proteger nada, nem o videogame dele, nem o gato da amiga dele, nem o estagiário do trabalho dele. E quando parecia que o Kaiju ia matar os dois, aparece um tigre branco pra chamar a atenção do Kaiju e ele toma vários tiros e acaba morrendo. Eles estão em choque e quem tá atrás deles é a própria Mina Hashiro. Alvo abatido, temos oficiais feridos, iniciando a operação de resgate. É a terceira divisão que apareceu e já chega alguém pra socorrer o Kafka. O Kafka tá no hospital, ele só consegue pensar que a Mina é incrível. Ela derrubou aquele monstro em menos de 1 segundo. Ele já ficou pra trás há muito tempo. O Ichikawa tá na maca do lado dele e fala que se não fosse o Kafka, ele teria morrido hoje, se ele não tivesse mandado ele correr. E fala que achou o Kafka maneirão e que ele realmente deveria pensar em entrar na força de defesa. E fala valeu pro Ichikawa, que ele é um cara legal. E quando ele tá falando que vai pensar em dar outra chance pra força de defesa, ele olha pra frente e tem esse bicho aí. Encontrei você. E ele entra na boca do Kafka. O Kafka começa a se debater na cama, o Ichikawa fica preocupado, abre a cortina e quando ele olha, tem um Kaiju deitado na cama. Mas esse Kaiju só tá um e começa a gritar falando: Ichikawa, sou eu, Kafka. E tá passando um velhinho na porta bem na hora, ele já pega o celular e liga pra emergência. E o Ichikawa fala: vamos fugir daqui que ele vai te denunciar. Então vamos pro apartamento da Mina agora e ela tá lembrando do Kafka. Dele falando que sempre vai estar do lado dela. Então ela fala: seu mentiroso, lembrando de hoje. E então recebe uma ligação falando que apareceu um Kaiju no hospital geral. Vou mobilizar minha equipe e vamos eliminá-lo. Voltamos pro flashback do Kafka com a Mina e ela tá zoando ele pela frase que ele falou. Ele fica bravo e tudo, mas depois a Mina fala obrigado. Se a gente estiver junto, realmente não tem nada pra se temer. Então corta pra atualidade e a Mina tá contextualizando sobre o Kaiju que foi visto no hospital pra equipe dela. O governo tá avisando os cidadãos pra ficarem em casa porque um Kaiju foi visto. E agora no hospital, o Kafka e o Ichikawa deram de cara com o velhinho e o Kafka resolve dar um sorriso pra tentar acalmar ele. E o velho desmaia de vez. O Kafka vai ver como o velhinho tá e quando se apoia na parede ele simplesmente destrói a parede. Ele se dá conta que realmente virou um Kaiju. Os outros pacientes começam a sair dos quartos pra ver o que tá acontecendo e o Ichikawa fala pro Kafka pra eles fugirem porque a força de defesa deve estar chegando. Aí o Kafka vai abrir a janela e destrói um pedaço do prédio. Os dois pulam pra fora do prédio e o Kafka pula muito mais longe do que o Ichikawa. E a força de defesa já sabe que ele fugiu e tá indo pra uma área evacuada. Então os dois estão fugindo correndo e o Ichikawa finalmente começa a pensar: caramba, o Kafka é realmente um Kaiju? Desde quando? Como? Aí ele olha pra trás e resolve perguntar: é você mesmo, né, Kafka? E ele se transformou nisso aí e fala: nem eu sei direito. E o Ichikawa pergunta se isso é uma forma especial. E do nada o Kafka abre a boca e sai um negócio de dentro dele que captura um pássaro e faz ele comer o pássaro. Aí ele consegue voltar pro normal, entre aspas, né, e fala: Ichikawa, temos um problema. Eu preciso fazer xixi. E eles começam a se perguntar por onde vai sair o xixi, porque ele não tem as peças certas ali. O Ichikawa manda ele segurar, mas ele não consegue e aí solta. Ele urina pelos peitos. Será que todo Kaiju é assim? E o Kafka começa a se preocupar que ninguém mais vai querer casar com ele agora. E pergunta pro Ichikawa se ele ainda pode se juntar à força de defesa. E o Ichikawa fala que não, porque é dele que eles estão defendendo as pessoas. O Kafka tá bem cabisbaixo, porque ele finalmente tinha decidido se juntar à força de defesa. E o Ichikawa encontra uma área evacuada e fala pra eles entrarem ali. Mas o Kafka sente alguma coisa vindo do subsolo. Então corta pra força de defesa e eles estão falando que apareceu outro Kaiju. A Mina manda eles continuarem na mesma direção e ela e os outros vão atrás do novo monstro. E o Kafka identifica que é do mesmo tipo do que tinha atacado eles mais cedo. Então o Ichikawa fala que agora é uma boa chance de se esconder, já que eles vão mandar menos homens atrás do Kafka. Ele concorda relutantemente e vai se esconder. Então corta pra área onde apareceu o novo Kaiju e tem uma menininha chorando com uma mãe soterrada do lado dela, mandando ela fugir. Ela não quer deixar a mãe pra trás, só que nesse meio tempo, o Kaiju já tá ali do lado delas. E quando o monstro ia dar uma bocada nelas, aparece outro Kaiju dando um soco na cara dele. O nosso menino Kafka dando orgulho pra gente. E ele tá impressionado com o quão forte ele é. Aí ele vai falar com a menininha perguntando se ela tá bem, mas acho que ele esqueceu que ele é um Kaiju. Tenta até dar um sorriso de novo, mas não dá certo. Aí ele tira a mãe da menina debaixo dos escombros e o Ichikawa fala que ela só tá inconsciente, ela vai ficar bem. Mas o outro Kaiju tá vivo ainda, e o Kafka fala pro Ichikawa levar elas pra longe. É hora de tentar socar o mais forte que ele consegue. E com um único soco, não é nem que ele sai voando, o monstro explode, até chove sangue e órgãos. A menininha ainda tá com muito medo do Kafka, mas ele chega nela e fala: a força de defesa já tá vindo e eu vou embora daqui a pouco, não se preocupe. Mas ela junta coragem pra falar: Senhor Kaiju, muito obrigado. E o Kafka se lembra da Mina falando a mesma coisa pra ele quando eram crianças. E ele sente que talvez esteja alcançando a Mina agora. Aí ele desfaz a transformação e fala pro Ichikawa: eu tenho que ir e ficar do lado dela. Então mais tarde chega a Mina e a equipe dela ali, vendo aquele inferno de sangue, se perguntando o que aconteceu. Aí ela pergunta pra menininha, mas a menininha tá muito em choque pra falar sobre o Kaiju. Então pra tranquilizar a menininha, a Mina fala que vai derrotar todos os monstros. Mas a menininha pede uma coisa, pra ela prometer não machucar o Kaiju bonzinho, o que salvou a mãe dela.
3 meses depois, e o Kafka já tem um nome, o Kaiju número 8. Aí o pessoal do trabalho tá lá, vendo noticiário falando sobre o Kaiju número 8. E o Ichikawa fala pra gente que o Kafka foi o primeiro Kaiju na história a escapar da Força de Defesa. Então todos os oficiais da Força de Defesa do país estão procurando por ele agora. Então o chefe fala pro Ichikawa que ele e o Kafka receberam um negócio do correio. E como o Kafka foi mais cedo pro trabalho, é pra ele entregar pra ele. E os caras ali começam a falar que finalmente chegou a época do ano. A época do ano onde eles têm que animar o Kafka por ter sido reprovado. O Ichikawa vê que foi aprovado na primeira fase e vai entregar pro Kafka. Mas ele não consegue resistir à tentação, abre o envelope do Kafka e vê que ele passou também. Aí o Ichikawa chega pra dar as boas notícias e ele tá transformado em Kaiju. Ele nem tinha percebido e fala que ainda dá essas escorregadas de vez em quando. Aí o Ichikawa contextualiza que naquele dia eles voltaram pro hospital depois falando que tinham fugido. Aí o Kafka fica feliz, mas o Ichikawa achou que ele ia ficar mais feliz. E ele fala que é porque é sempre no segundo teste que ele reprova. Aí o Ichikawa pergunta se ele realmente vai fazer o segundo teste, porque lá vão ter vários oficiais. E se ele der uma deslizada, vão matar ele sem pensar 2 vezes. E o Kafka fala que sim, ele passou os últimos 3 meses tentando procurar um jeito de voltar ao normal, mas não consegue, e também ele tem 32 anos, essa é a última chance dele. 10 dias depois, dia do segundo teste. O Kafka e o Ichikawa chegam juntos na vanzinha da empresa. E eles estão impressionados com a base Tachikawa da Força de Defesa. E o Ichikawa fala que essa base é muito maior que as outras que ele já visitou em excursões. E o Kafka avisa que eles dividem essa área com uma guarnição da Força de Defesa. E quando algo acontece, os dois lados trabalham juntos para enviar oficiais pro lado oeste de Tóquio. Então aparecem uns personagens com os cabelos coloridos que é óbvio que vai ter destaque na obra. O Kafka fala que eles chegaram meio cedo, mas já é bom ir se registrando e tal, só que no fundo tem alguém chamando alguém de velhote. E o Kafka olha pra trás, vê que tem uma menininha e vê que o velhote é ele. O Kafka então fala que só tem 32 anos e a menina fala, velhote então. O Ichikawa concorda. E a menina fala pra ele tirar a lata velha dele dali porque ela quer estacionar ali. Tem um monte de lugar vazio, mas o número da sorte dela de hoje é 5, e aquele lugar 55. Então ela resolve tirar sozinha o carro. Ela revela um pouco do traje, meio que ativa ele, então pega o carro com uma mão só. E joga de qualquer jeito pro lado. Nem pra colocar bonitinho em outra vaga, né? Então o Ichikawa pergunta quem é ela. É a candidata número 2016, Kikoru Shinomiya. Tem como hobby assassinar Kaiju. E o Ichikawa reconhece esse sobrenome. Então ela chega perto do Kafka, cheira ele e fala, você fede a Kaiju. O Ichikawa explica que eles trabalham no descarte de Kaiju, por isso o cheiro. Aí ela começa a falar o que 2 faxineiros estão fazendo ali e quando ela olha, nosso menino Kafka pegou o carro com as próprias mãos. Ela fica impressionada achando que ele também tem o traje e ele fala, candidato número 2032, Kafka Hibino. Lembre-se desse nome, mocinha. Dito isso, o mordomo pegou a vaga dele enquanto eles estavam conversando. E a Shinomiya, que achava que a prova ia ser só uma formalidade, fala que talvez seja divertido agora. Então ela sai e tem alguém muito bravo com o Kafka. O Ichikawa fala que não faz nem 5 minutos que eles chegaram e ele já usou os poderes. E o Kafka ainda provoca falando que não foi maneiro ele transformar só a parte que não dava pra ver. E lá vão eles fazer o teste. Ele já desistiu uma vez. E essa é a última chance de ficar do lado dela. Ele não vai desistir por nada. Só que corta pro teste e o Kafka não tá conseguindo acompanhar. A segunda fase do teste é dividida em 2 partes. Uma prova de atletismo e uma prova de aptidão. E o Ichikawa fala que teste de aptidão é aquilo. Ou você tem ou você não tem. Ou seja, eles têm que focar em tirar as melhores notas no teste físico. Só que falar é um pouco fácil demais, né? Antes, o Kafka tava só um pouco abaixo da média. Mas agora, será que é isso que acontece quando a gente faz 30 anos? Ele até começa a pensar que, será que se ele usasse os poderes, ele poderia pelo menos chegar no pelotão da frente? E resultado final, Kafka Hibino, posição 219 de 225. E a Shinomiya aparece mostrando que ela ficou em quinto. E fala que não demorou muito pra ele passar a vergonha. Aí o Ichikawa pergunta se ele usou o poder de Kaiju. Então ele se recompõe e fala, não. Todo mundo se esforçou muito pra chegar ali. Não seria justo ele usar o poder. E isso seria uma frase muito descolada de se dizer. Na verdade, ele pensa que devia ter usado os poderes. Então Ichikawa fala que esse não é o único motivo dele ter ido tão mal. E começa a falar sobre os participantes. Izumo Haruichi se formou entre os primeiros na Universidade de Extermínio de Tóquio. É o mais promissor dos recém-formados desse ano. Segundo lugar no teste físico. Furuhashi Iharu, outro que também ficou entre os primeiros na Escola Técnica de Extermínio de Hachioji. Terceiro lugar no teste físico. Aoi Kaguragi, a promessa das forças terrestres de autodefesa. Ele recusou uma posição garantida no FTAD para tentar a força de defesa. Primeiro lugar no teste físico. E além disso, tem mais candidatos de universidades de extermínio e de colégios técnicos do que na maioria dos últimos anos. Só que o centro de todas as atenções é ela,
16 anos, formada na Universidade de Extermínio da Califórnia, a mais jovem a conseguir esse feito e dizem que é o maior talento que já surgiu. E é ela, Kikoru Shinomiya. E ela tá indo atazanar mais um pouco Kafka. Ela pergunta se ele finalmente descobriu como ela é incrível. E ele realmente tá surpreso, e quando encosta nela pra falar isso, os guardas aparecem e começam a espancar ele. Aí o pessoal começa a achar que ele é um fã louco da Shinomiya. E ela fala, já é a segunda vez que você passa vergonha, vamos ver quantos mais você consegue hoje. Aí o Kafka tá lá todo cabisbaixo e o Ichikawa fala que ainda existe esperanças. Nos 2 últimos anos, a segunda parte do teste tem sido descarte de cadáveres de kaiju. O objetivo é testar o conhecimento sobre kaijus e a capacidade das pessoas de trabalharem em grupo. E também mostrar que o trabalho não é só matar monstros. Ou seja, a área deles. E também foi por isso que o Ichikawa escolheu descarte como trabalho de meio período. Então eles ficam super animados e vão para a área de treinamento 2 da Força de Defesa. E quem vai supervisionar a segunda parte do teste é o vice-capitão da 3ª divisão, Hoshina. Aí ele coloca a senha para abrir o portão gigante e fala, sua tarefa nessa área será encontrar kaijus e... desmembrar? Não, neutralizá-los. E um kaiju vai pra cima deles com tudo, mas o portão se fecha antes. Só que nesse meio tempo o Kafka caiu de susto. E é óbvio que a Shinomiya viu e riu da cara dele. Aí ele chega no Ichikawa e começa a falar que ele mentiu pra ele. Então o Hoshina leva eles pra outro lugar e fala, não posso mandá-los de mão abanando, então vocês vão usar isso aqui. Aí o Ichikawa começa a vestir e sente que tá fazendo pressão no corpo dele. E uma voz robótica começa a falar, medição corporal e ajuste de forma completos. Fibras de músculo de kaiju operando normalmente. E o Ichikawa sente a roupa se fundindo ao corpo dele, ele tá sentindo os músculos ficarem mais fortes. Então o Hoshina fala que esse é um traje de combate kaiju da Força de Defesa. É feito de materiais orgânicos retirados direto do monstro e multiplica imensamente o poder de combate do usuário. E por enquanto não existe arma melhor que isso para usar contra eles. Então a operadora da 3ª divisão, Konomi Okonoge, começa a medir o poder de combate emitido por quem tá nos trajes. Ichikawa Areno, poder de combate emitido 8%. Izumo Haruichi, 18%. Aoi Kaguragi, 15%. Furuhashi Haru, 14%. E o Hoshina começa a explicar que isso é a quantidade do poder total do traje que você conseguiu ativar, e que mesmo depois de treinar fica em torno de 20%. E a operadora fala que é raro quando um candidato por ano consegue ficar com mais de 10%. A leva desse ano pode ser uma das melhores da história, mas isso é porque eles ainda não viram o maior talento que já surgiu. Kikoru Shinomiya, poder de combate emitido de 46%. E o Hoshina pensa que ela já tá em nível de líder de pelotão. Aí o Ichikawa tá meio cabisbaixo, né, porque só conseguiu 8% depois de ver tudo isso, e o Hoshina fala pra ele levantar a cabeça. Se você conseguiu 8% da primeira vez, você foi muito bem. E pra ser sincero, é só você não tirar 0 que você tá tranquilo. E olha que ele nunca viu um 0. Mas isso é porque ele ainda não viu o pior talento da história. Kafka Hibino, poder de combate liberado, 0%. Ele pede mais um tempinho falando que vai conseguir exprimir mais um pouco, e o Hoshina tem uma crise de riso falando que não é como se você estivesse fazendo cocô. E a Shinomiya começa a ficar irritada com o Kafka, só que por outro motivo. Ela quer ver logo o poder que ele mostrou no estacionamento. Então agora que eles estão nos trajes, vamos começar a prova final. O Hoshina começa explicando as regras falando que os alvos deles são 1 Honju e 36 Ryuju que foram distribuídos pela área de treinamento urbana. Esses monstros causaram cerca de 16 mortes ano passado, então eles capturaram para usar de treino. E eles vão enfrentá-los com armas anti-kaiju. Eles também vão ser rastreados com drones para monitorar as ações deles. E se os examinadores decidirem que a vida deles está em risco, vão ativar remotamente o escudo dos trajes. Mas saibam que isso quer dizer que vocês não passaram. E ele também não pode garantir a sobrevivência deles nessa fase. Então, se eles aceitaram todos esses termos, estão liberados. Que comece a prova. E a Shinomiya já sai na frente. Com o poder do traje dela, ela consegue até andar na parede e já mata facilmente 2 kaijus. Então o Kafka fala pro Ichikawa não ficar pra trás, é pra eles irem logo também. Só que quem tá atrás é ele, porque ele não consegue nem levantar a arma. Parece que sem o poder do traje, esses equipamentos são muito pesados. E fala cheio de elegância. Só eu, o 0%, consigo entender isso. Dá o like se você se arrepiou também. Então o Hoshina fala mais uma coisa pros candidatos. A capitã Mina Ashiro também veio ver o teste. Aí o Kafka fica animado e indaga pro Ichikawa. Por que os examinadores estão nos seguindo com drones? Se eles quisessem saber só o número de monstros que eles mataram, dava pra rastrear o número com sensores. Eles estão testando as habilidades deles, mas também o quanto conseguem se adaptar. Então, como eles não têm o ataque da Shinomiya, eles têm que dar apoio à vanguarda do melhor jeito possível. Então eles encontram um grupo tendo dificuldades contra um kaiju. Só que o Kafka conhece esse bicho, ele já desmembrou ele uma vez, e joga uma granada de atordoamento nele que faz muito efeito. Ele explica que essa espécie tem a vista fraca, mas a audição é super desenvolvida. É só deixar eles surdos que viram alvos fáceis. E fala pros caras mirarem na barriga. A pele na barriga é mais fraca do que na maioria dos kaijus. Eles não têm muita opção, então fazem isso e dá certo. E o Haruichi fala, valeu fã da Shinomiya. E os dois se animam e vão atrás de mais kaijus, porque eles conhecem eles de dentro pra fora. Só que quando menos se espera, um monstro ataca o Kafka. Número 2032 ferido. Irregularidade nos sinais vitais. Ele tá incapacitado. O Yoju 23 continua a se aproximar. Prepare o escudo remoto.
Mas o Ichikawa não quer aceitar isso. Ele não pode mais passar vergonha na frente dela. Ele tem que se levantar. Mas ele não tá conseguindo. E quando eles iam ativar o escudo remoto, alguém chega e mata o Kaiju. É a terceira vergonha do dia, Kafka Hibino. É a Shinomiya que aparece, e ela fala que quando ela tá em ação, ninguém pode desistir. E manda ele ficar deitado ali que nem um perdedor porque ela vai matar o resto. Ela vai atrás do alvo principal. Os outros ficam impressionados com ela. Nem parece que o equipamento dela é igual. Como pode o poder de combate emitido fazer tanta diferença assim? O Kafka também quer ir, mas a perna dele tá quebrada. Então o Roshina se comunica diretamente com ele da sala de operações. Seus sinais vitais são irregulares, várias fraturas, talvez até órgãos vitais tenham sido atingidos. Nem os escudos são perfeitos. Como examinador, eu sugiro que você desista. E o Kafka começa a pensar, será que ele nunca vai poder ficar do lado dela? Por que são sempre as pessoas com talento que passam? Mas é ele que decide se vai desistir ou não. Talvez ele esteja velho demais pra sonhar, mas ele decidiu apostar tudo que tem e seguir os sonhos de novo. Dessa vez ele não desiste, custe o que custar. Poder de combate emitido, 0.01%. O nosso menino Kafka simplesmente se levanta com a perna quebrada. E o Roshina não pode fazer muita coisa, ele só fala que se a coisa ficar feia ele vai ligar o escudo remoto. Então o Kafka fala pro Ichikawa seguir em frente, não se preocupar com ele. Mas o Ichikawa fala que vai ficar no suporte dele. Vamos dar o nosso melhor. Então já que ele insiste, eles resolvem combinar as forças. E o Roshina tá tendo outro ataque de riso vendo isso. E o Ichikawa tá com muita vergonha porque tá todo mundo olhando. Mas o Kafka fala que ele é a movimentação, ele tem que usar o poder do traje o quanto der. Já o Kafka pra ele usar todo o conhecimento e o cuidado do ataque. Então a toda velocidade eles vão atrás da Kikoru. Mas ela tá um pouco na frente demais. Ela tá matando todos os Yojus sem deixar ninguém ajudar ela. Ela derrota os monstros até com uma barra de ferro aleatória que ela achou no chão. Então ela derrota o último Yoju restante e vai atrás do Honju. E com ele não é muito diferente. Ela pousa na boca dele e dá um tirambaço que explode ele de dentro pra fora. Então o Honju foi derrotado e a etapa final tá encerrada. Bom trabalho a todos e o Kafka e o Ichikawa desfazem a fusão sem nenhum Kaiju derrotado. E a mina fala que a Shinomiya é ainda mais poderosa do que diziam os boatos. E o Roshina fala que imaginava que ia passar só umas 30 pessoas, mas graças a Shinomiya ninguém desistiu. E é de se esperar vindo da filha do diretor Shinomiya. Ela vai ser uma luz de esperança para o país. E corta pra Kikoru, ela tá pensando em voltar pra rir da cara do Kafka pela quarta vez. Só que algo aparece atrás dela. E antes dela ter qualquer chance de reação, ela já toma um tiro. Aí a gente volta pra nossa duplinha e o Ichikawa tá falando que a Kikoru é exatamente o monstro que todo mundo falou que ela era. Mas o Kafka fala que graças a ela eles chegaram na final. Só que do nada, todos os kaijus começam a reviver. O Ichikawa fala pra eles saírem dali, mas ele tá pensando em outra coisa. A gente volta pra Shinomiya e ela tá muito mal. Mesmo ela focando todo o escudo num ponto só, ela quase não conseguiu proteger o coração. E o monstro na frente dela consegue falar, e pergunta o que é essa pele dela. E ele começa a fazer carinho no Honju e fala que vai deixar ele cuidar disso. A Shinomiya não tá entendendo nada, mas ainda consegue lutar. Só que quando ela levanta a arma, o bicho já acertou ela várias vezes. E lá com os examinadores, temos uma irregularidade. Sinais vitais da Kikoru não estão normais. Eles também detectam sinais vitais dos kaijus que já tinham sido derrotados. E o Honju que voltou à vida tem uma estimativa de força de 6,4. Ou seja, ele ficou mais poderoso. E o Roshina pensa que para derrotar isso precisaria de pelo menos um pelotão inteiro. A mina então manda ativar os escudos remotos em todos os candidatos. Ela e o Roshina vão descer. E o Roshina estava realmente pensando que os únicos que conseguem derrotar esse bicho rapidamente são os dois. E eles começam a avisar para os candidatos evacuarem para o abrigo mais próximo imediatamente. Mas a Kikoru não pode evacuar. Se ninguém parar esse monstro, muita gente vai morrer. Então ela usa o traje para estancar o sangramento e tá pronta para lutar de novo. Ela precisa ser perfeita. Mas toma um tapão desmoralizante do Honju. E ela começa a ter um flashback de quando era criança. Ela sempre esteve no topo, mas em volta dela, as outras crianças, mesmo não estando no topo, eram parabenizadas pelos pais. Já com ela, era o mordomo que estava ali. E já em casa, ela conta pro pai dela que ficou em primeiro. E ele fala que não fez mais que obrigação. E já se prepare para o seu próximo objetivo. Pelo futuro da nossa nação, seja sempre perfeita. Nunca pare de seguir em frente. Nunca deixe alguém ser melhor do que você. Seja mais poderosa que qualquer outro no campo de batalha. Só que o braço dela não parece mais um braço. E o uni-órgão ofensivo que tinha sido cortado do Honju se regenera. E começa a condensar energia para um ataque. O Roshina e a mina não vão chegar a tempo. E a Shinomiya sente que já acabou pra ela. Sinto muito, pai. Eu não consegui ser perfeita. Mas alguém aparece e fala, você se saiu muito bem, Kikoru. E o Kafka se transforma e protege ela. E fala pra ela que foi graças ao esforço dela que todo mundo conseguiu evacuar. Agora, pode deixar o resto com ele. E lá entre os candidatos, o Kaguragi joga um sinalizador pra cima pra avisar onde tem um abrigo. E o Ichikawa tá pensando se o Kafka realmente se transformou, porque ele sumiu do nada. Mas ele sabe que nessas horas ele não pensa duas vezes. E voltando pra ele, a Kikoru tá perplexa e pergunta se ele é um kaiju. E ele se ajoelha e pede por favor pra ela não contar pra ninguém da defesa. Mas o monstro continua atacando, então depois ele explica. Porque acabar com esse cara vai ser rapidinho.
e lá na base detecta uma fonte de energia misteriosa e ultra poderosa perto do Honju. Eles não têm imagens, mas se isso for um kaiju, tem um nível de força de 9,8. Mas o Hoshina fala que é impossível, deve ser Under Shock alguma coisa, porque senão seria um dos kaijus mais poderosos da história. Então o monstro começa a correr pra cima do Kafka, e como ele tá sem tempo, ele vai desmembrar o monstro inteiro num soco só. E quando os punhos dos dois se encontram, onde um dia tinha um Honju, agora só tem as pernas dele. E o Kafka fala, vai, tenta reviver agora. E o bicho realmente começa a reviver, mas o Kafka fala que era zoeira e o bicho para de reviver. E ele volta correndo pra Shinomiya porque tinha um Yuju atrás dela. Aí ele desfaz a transformação e com um sorrisão no rosto fala, ainda bem que você tá a salvo. E o Ichikawa aparece atrás dele muito bravo. Como ele sumiu do nada, ele tinha certeza que ele tinha se transformado e foi atrás. Mas enquanto eles estão discutindo, a Shinomiya desmaia. Já mais tarde, a Mina e o Hoshina não estão entendendo nada do que estão vendo. E ele sente que já viu isso em algum lugar. E são avisados que os últimos 3 candidatos, a Kikoro, o Ichikawa e o Kafka, retornaram em segurança. E o Hoshina fala pra Mina que ele sabe que a Kikoro é forte, mas ela não teria conseguido fazer isso. E o Hoshina pensa que essa cena parece que o que eles viram há 3 meses atrás. E já em outro dia, o Kafka tá no hospital. E o Ichikawa fala que pelo que parece a Shinomiya também tá bem. Parece que estão usando toda a ciência da força de defesa pra cuidar dela. E o Kafka fala que isso é tratamento especial, mesmo que ele tenha quebrado só um ossinho. E ele começa a falar que fazia muito tempo que ele não competia com tanta gente incrível. E fez ele perceber que perseguir seus sonhos significa que sempre tem alguém vencendo naquilo que você mais se importa. Mas é tão empolgante que a gente nem liga. E a nossa garota Mina tava escutando tudo escondida e resolve entrar. Ela veio agradecer pelos dois terem resgatado a Shinomiya e levado ela pro abrigo. Mas o Kafka só vai falar com ela quando ele virar oficial. Aí corta pra Shinomiya e o Hoshina foi visitar ela. Ele fala que felizmente ninguém morreu graças a ela ter matado o Honju. Ou será que não foi isso que aconteceu? Mas ela se lembra das palavras do Kafka, então fala que foi ela mesma que derrotou o kaiju. E no jornal tá todo mundo falando sobre o incidente e houve vários feridos, mas nenhuma fatalidade. E o monstro que atacou a Shinomiya tá ouvindo tudo isso como se fosse num radinho, e tá bem surpreso de ter tido 0 fatalidades. E se pergunta se será que esses tais capitães são tão fortes assim? Então o telefone dele toca e ele atende e alguém fala que acabou a hora do descanso, cadê você? E a cabeça dele se transforma em humano e ele fala que volta já. Ele sai do banheiro com uma aparência completamente humana falando que tava com diarreia. E ele tá infiltrado como um novato da equipe de limpeza. Alguns dias depois, o Kafka tá completamente incrédulo de que vai passar. Ele até culpa o Ichikawa porque foi ele que encorajou ele a fazer o teste. Então o chefe deles aparece e tem correspondência. E eles ficam encarando o papel um tempo sem abrir. Será que o destino do Kafka vai levar ele até a mina? Então, 1, 2, resultado da avaliação. E corta pra dias depois, no prédio da Força de Defesa, todos que passaram estão ali. O Haruichi e o Kaguragi se cumprimentam e percebem que o fã da Shinomiya não tá ali. Então a própria chega e parece que ela passou em primeiro. E o Haruichi começa a falar que antes da prova ele tinha certeza que ia ficar em primeiro. Mas depois de ver ela em ação, talvez ele e o Kaguragi tenham que disputar pelo segundo lugar. Mas o Kaguragi fala que ele pode disputar o segundo lugar sozinho, que ele vai atrás da primeira posição. Então corta pro Furuhashi e ele esbarra no Ichikawa. Aí eles se cumprimentam e o Furuhashi, incrivelmente a gente boa, até fala pra chamar ele de Haru. Aí ele pergunta sobre o Kafka se não deu pra ele, mas a Capitã Mina entra na sala. E finalmente tá na hora. E é pra representante da turma Kikoro Shinomiya subir no palco. Então a mina entrega o certificado pra ela e fala que a partir de hoje os 27 dali são oficiais da Força de Defesa. E ela jura, em nome dos 27, que dedicarão a vida deles pela causa. E a mina aproveita pra agradecer mais uma vez a Shinomiya que graças a ela não teve nenhuma fatalidade na prova. Mas a Shinomiya sabe que não foi ela, foi o Kafka. Então, por que ele não tá ali? E além da humilhação de ter sido salva por ele, ela quer mais respostas sobre aquela forma de kaiju. Então alguém entra no lugar falando, opa, desculpa interromper a cerimônia. E é o nosso menino Kafka. Primeiramente ele tinha sido reprovado. Nota mais baixa no teste físico, 0 no teste de aptidão, não tinha muito o que dizer. Todo mundo ali ia concordar, mas o vice-capitão Hoshina quer ele. As notas dele são abaixo mesmo, ele não tá preparado pra ser oficial. Mas durante o último combate, ele conseguiu localizar os pontos fracos do inimigo e também estava disposto a ajudar do jeito que dava. Aliás, priorizou ajudar os outros, não é todo mundo que consegue isso. Mas acima de tudo, o cara é uma comédia. Talvez ele não vire um oficial nem nada, mas o Hoshina vai botar ele no pelotão como cadete e treiná-lo um pouco. E de volta pro presente, a mina contextualiza que como ele é um cadete, ele vai ficar de fora da cerimônia de indução. Então começa o discurso da mina. Ela dá parabéns pra todo mundo e tal. E nos últimos anos, a aparição de kaijus de nível de força elevados está muito mais recorrente. E também o estranho incidente do kaiju morto voltar à vida. E as missões são muito perigosas, alguns podem até morrer na primeira missão. Ela não pode dar garantia que sobrevivam. Mas mesmo assim, não. Exatamente por isso que ela quer que eles confiem a vida deles a ela. Ela jura estar na linha de frente, tanto como seu escudo, quanto como sua lança. E o Kafka pensa, eu vou estar do seu lado em breve, mina. Ou melhor, ele fala isso em voz alta. Ele gritou isso, sem perceber. Então a nossa capitã Mina fala que ele falou sem permissão e se dirigiu ao meu superior, faltando com respeito. E como consequência vai pagar 100 flexões.
E o Rojna tá morrendo de rir e até fala que a mina pegou leve com ele. Só que de relance, parece que ela deu um sorrisinho. E o Rojna fala que é normal o clima ficar estranho ali, então por isso que precisa de gente como o Kafka que tá ali pagando flexões no meio da sala. Mas isso é só metade da história. Quando aqueles kaijus voltaram à vida, um kaiju de nível 9,8 apareceu de repente. E ainda que ele ache que os sensores estavam quebrados, ao mesmo tempo eles perderam um sinal vital. Ele sabe que tem algo estranho no Kafka, e não só o fato dele ter tirado 0 no teste de aptidão. Ele quer mantê-lo por perto e descobrir o que é esse algo. Dito isso, ele conseguiu as 100 flexões, e a Kikoro convoca ele porque eles precisam conversar. Então no bônus, ele conta pra ela que ele comeu um kaiju e se tornou um deles. Ele fala que tava pensando em contar pra força de defesa, talvez eles consigam curar ele. Mas a Shinome fala que melhor não, porque mesmo que não matem ele, ele vai passar o dia inteiro em testes e experimentos. E quando um kaiju é forte o suficiente pra ganhar um número, ela ouviu dizer que usam partes do corpo dele em armas especiais depois de derrotar. Então ele fica desesperado e pede pra ela guardar segredo. E ela fala que tá bom, por enquanto, porque ele salvou a vida dela. Mas se ela descobrir que ele é uma ameaça pra humanidade, ela mesma vai matar ele. Ele dá um sorrisinho e fala, se isso acontecer, eu conto com você. E já cortando pro treino, é a vez do Ichikawa no treino de disparo. Tempo, 2 minutos e 35, estimativa de poder de combate liberado, 18%. Aí é a vez do Iharu e ele tá empolgado porque o Ichikawa quebrou outro recorde pessoal. Então, Iharu Furuhashi, 2 minutos e 15, estimativa de poder de combate liberado, 20%. E ele vai lá dar uma zoada no Ichikawa. Mas enquanto isso, Kikoro Shinomiya, 1 minuto e 16, estimativa de poder de combate liberado, 55%. E aí ela vai dar uma zoada nos dois. Enquanto Haruichi tá invejando de longe, o Kaguragi fala pra ele que o poder de combate deles já se igualaram. Os dois com 25%. Só que tem alguém comemorando muito. Kafka Ribino, 6 minutos e 39, estimativa de poder de combate, 1%. E ele vai lá zoar Shinomiya, não sei porquê. Mas o Rojna fala pra ele lá de cima que nesse ritmo ele nunca vai virar um oficial, provavelmente demitido em 3 meses. Então pra finalizar, 10 voltas no perímetro, aí eles reclamam, e já que reclamaram, agora são 15. E o Rojna tá feliz porque mesmo sem ele tá por perto, eles estão competindo e deixando uns aos outros melhor. E já no pós-treino, todo mundo no banho tá morto. E Furuhashi tá zoando o Ichikawa por ele ter pouco músculo, sendo que o corpo deles é igual. Então o Kafka levanta e mostra os músculos de um adulto trabalhador. Aí o Iharu até fica impressionado, mas ele solta o ar e a barriga aparece. Até o Ichikawa tá rindo e ele fala que vai acontecer com eles quando bater a idade também. Aí eles vão começar uma competição de queda de braço, mas chega o Kaguragi. E eles veem que a competição, na verdade, não existe. Já do lado das meninas, a Kikoro e as outras estão indo pro banho, mas a mina tá lá. Só que ela já tá saindo. Só que enquanto isso a Kikoro repara que ela tem bons músculos, mas não é o bastante pra explicar o poder de combate dela. Aí ela pergunta o que foi e a Shinomiya pergunta como ter músculos desse jeito. Que tipo de treino ela faz? Aí ela fala que vai ensinar ali mesmo, a Shinomiya fica surpresa, mas agradece. E de volta pro banho masculino, o Iharu tá perguntando pra todo mundo por que eles quiseram entrar na força de defesa. Ele foi por causa da capitã Ashiro. Quando ele tava na escola, ela salvou ele, então ele sempre quis ser igual. Já o Haruichi fala que uma parte por causa da família, mas é algo parecido. O objetivo dele é a capitã Ashura também. E o Kaguragi é a mesma coisa. Então é a vez do Kafka falar e ele conta toda a história. E os três não conseguem acreditar que eles são amigos de infância. Tem até aquelas promessas de história e tal. Então ele já ia sair, mas os três não deixam. É pra ele terminar de contar o resto da história. Ele começa a falar que ela nasceu num dia ensolarado, sempre gostou de lula, cuidava de bichinhos na turma do fundamental. E quando as meninas saem do banho, parece que passou algum assassino em série ali. Eles ficaram tanto tempo conversando que passaram mal de calor. Então eles continuam os treinos, corrida, sempre competindo uns entre os outros, até entre as meninas mesmo. É basicamente a nova vida deles. Acorda, treina o dia inteiro, banho depois. Então, certo dia, quando tá todo mundo dormindo já, o Kafka tá estudando na biblioteca. Ele pensa que tem que ralar o dobro dos outros. Aí o vice-capitão Rojna aparece atrás dele e fala que dormir faz parte do trabalho também. Aí ele pergunta se ele tá fazendo isso pela mina. E ele já sabe toda a história. O Kafka tem que presumir que tudo que disser no alojamento vai ser gravado. E o Rojna pergunta se ele poderia interpretar isso como uma tentativa de roubar o posto dele de vice-capitão. O Kafka fala que não quis dizer isso, mas na verdade é pra isso mesmo que ele vai se esforçar. Então o Rojna fica bravo, mas deixa a chave lá e fala pra ele desligar a luz quando sair e trancar a porta. E antes deixa uma última dica, recomendando não se aproximar demais dos outros oficiais. Nesse ramo pode acontecer algo com eles a qualquer momento. E do nada o alarme de Kaiju toca e todos acordam. É hora da primeira missão deles. Na sala de operações, os veteranos já começam a reunião. São 3h01 da manhã, a evacuação começou às 2h45 e o epicentro em Sagamihara. Já o Honju apareceu na falha de Kanawha e se moveu pelo subterrâneo enquanto crescia. Provavelmente emergiu porque está no período de proliferação, e com ele surgiu um grande número de Yojutsu também. E se eles quiserem minimizar ao máximo os danos locais, a melhor escolha seria derrotar o Honju no setor Bravo ao centro. E a mina avisa que vai cuidar dele. E a designação da missão vai ser Operação de Extermínio de Sagamihara. Boa sorte a todos. Então a nossa turminha tá indo para a primeira missão deles. E a Shinomiya ainda não consegue acreditar que o Kafka é o Kaiju número 8. Enquanto isso, ele tá quase vomitando.
Parece que ele comeu demais porque estava muito nervoso. Então, cortando para as 4 da manhã já, tá todo mundo evacuado, e o batalhão de artilharia anti-kaiju se prepara. E no setor E tá o pelotão Roshina, junto com o Kafka e a Shinomiya. E dali eles já conseguem enxergar o Honju, que é gigantesco. Então o Roshina começa a explicar os detalhes. A unidade da Capitã Mina vai cuidar do Honju. O problema é que ele tá criando muitos Yojus, e eles mantiveram a área de extermínio deliberadamente livre de estruturas importantes e rotas de transporte cruciais. E a missão deles é impedir que os Yojus fujam da área E. É um trabalho importante e determina quanto estrago será causado, quanto custará para reconstruir tudo e quanto tempo vai demorar. E obviamente os pelotões com novatos vão ser colocados na retaguarda, mas isso também significa que eles são a última linha de defesa. Então não importa as notas que vocês tiraram nos testes, é hora de mostrar o que sabem fazer em combate. O posto de comando da FAJ avisa que a evacuação de civis e construção de posto de comando foram concluídos. Então tá tudo organizado e falta 8 minutos para a Capitã Mina chegar na posição. E o Ichikawa se comunica com o Kafka lá de outro pelotão. Chegou a hora, eles precisam provar do que são capazes. E ele tá sentindo vários tipos de pressão, mas por algum motivo também tá empolgado pra caramba. E isso motiva o Ichikawa também. Então os Yojus começam a aparecer na área E, e a Shinomi e os outros que já estavam preparados pulam do prédio. Já o Kafka prefere descer de pouco em pouco. E a Capitã Mina chegou no ponto de tiro, então é pra eles atraírem o Honju para o setor Bravo e seguir com o fogo de cobertura. E o fogo de cobertura começa com vários mísseis, mas isso mal arranha o Honju. É realmente só pra deslocar ele. Então já na rua, o Kafka tá estranhamente calmo. Ele consegue sentir que o traje tá ajudando ele. Então um Yoju vem de encontro com ele e ele começa a emitir o poder de combate. E ele sai voando. E a Shinomiya manda ele ficar atrás porque o poder de combate dele é 1% só. Então os veteranos começam a reclamar de ter que ficar de babado os novatos. E manda eles pegarem leve até chegar às informações da vanguarda. E a nossa menina Shinomiya leva a procuração e fala que então vai pegar leve e estourar qualquer coisa que pareça um ponto fraco. E ela limpa sozinha vários monstros que os veteranos estavam lidando. E o Kafka no meio do lixo fala bom trabalho. E o traje sinaliza que os batimentos cardíacos dela aceleraram. Já no setor F, o Yuharu tá dando boa assistência pros veteranos. E quando ele olha pra trás, o Ichikawa derrotou sozinho um Yoju. Ele trocou os cartuchos explosivos da arma dele por congelantes. Aí ele consegue desacelerar o inimigo enquanto luta. É mais o estilo dele. Quando ele pegar o jeito disso, vai virar um caçador ainda melhor. Ele quer ficar mais forte, pro Kafka não precisar se transformar. Já no setor F, o Haruichi e o Kaguragi estão limpando tudo. E todo mundo tá espantado, porque sabia que essa leva de novatos era boa, mas não tão boa. E a líder de pelotão Nakanoshima fala que um tá mais pra selvagem e o outro tá mais pra bem aparado. A boa leva de novatos que ela tava falando era sobre a aparência. Mas ela fala que realmente a média de poder de combate emitida dos recrutas tá mais alta que o de costume. O pessoal do alto escalão tá fazendo todo mundo melhorar. E o setor J já tá livre de Yojus. E lá com o Kafka ele tá impressionado que todo mundo é incrível. Só que tá todo mundo dando o máximo e ele tá só atrapalhando. Ele precisa fazer alguma coisa. Então ele se lembra que ainda não chegou as informações da vanguarda. Então ele vai pro corpo dos kaijus derrotados e vai lutar com a própria arma. Ele percebe que mesmo com 1% só liberado, o traje facilita demais na hora de desmembrar. Seria muito bom se desse pra produzir em massa e dar alguns pra indústria de limpeza. Então ele abre o kaiju e percebe que é uma estrutura bem simples pros kaijus do tipo fungo. Mas o núcleo não tá no lugar de costume. Então ele percebe algo e avisa o vice-capitão Roshina que encontrou o núcleo. Tá na base da nuca, mas tem músculos duros e fibrosos por cima que servem como coluna. Então talvez seja melhor bater mais pelos lados. E mais uma coisa bem importante, os Yojus também têm órgãos reprodutores. As bolas brancas perto da bunda. Se eles não destruírem esses órgãos, pode ser que os cadáveres criem novos monstros. E o Roshina fala bom trabalho e manda pra Ononogi compartilhar a informação com o resto do time. E ele fala pro Kafka que os estudos valeram a pena. Então agora ele vai neutralizar os cadáveres dos Yojus derrotados. Ele vai fazer o que puder, seja o que for, até chegar ao lado da mina. Então uma baita explosão acontece. Parece que o Honju chegou no ponto de início de combate designado. E a força de defesa começa o ataque às pernas dele. Enquanto isso, a mina já se prepara. Alvo avistado, compensação pela força de Coriolis e força gravitacional completa. Um cartucho carregado e pronto pra atirar. Então a Ononogi fala que ela tá livre pra disparar. E a mina pensa no Kafka e fala que essa é ela de agora. Poder de combate emitido 96%. E o Roshina fala pro Kafka prestar bem atenção. E um tiro da mina perfura o kaiju. Esse é o poder da pessoa que o Kafka quer alcançar. E ela atira o segundo cartucho e os sinais vitais do Honju desapareceram. E disparo liberado pro terceiro cartucho também. O Honju sofreu dano crítico e parou de se mexer completamente. Mas a mina fala que o quarto cartucho está carregado e pronto para disparar. O Honju já caiu, mas a Ononogi só aceita e fala que disparo liberado. E o Kafka pensa que é coisa de louco. É totalmente diferente de assistir na TV ou ver pelo binóculo. Então o Roshina chega nele e fala que tá do lado dela significa ter o mesmo tipo de força. Mas parece que nem ele consegue. O poder de combate liberado dele não é tão bom com armas de longo alcance. Então para bater os grandões ele não é muito bom. Agora os pequenos, como esse que acabou de surgir atrás dele, ele é um pouquinho melhor. E o Kafka nem viu o que aconteceu. Aí o Roshina explica que ele é de uma família que caça kaiju desde o período Muromachi. E como o capitão e o vice-capitão são os membros mais poderosos de cada tropa, eles ganham equipamentos especiais que combinam com o estilo deles.
Então chega de papo, agora é a hora que a coisa fica boa. A mina já derrotou o Honju, mas como o Roshina falou mais cedo, o problema é o mar de Yoju que ele cria. E no corpo dele derrotado vão surgir mais vários. E vão sair com tudo. Então o Roshina avisa pra todo mundo que a festa vai começar. Quando eles acabarem com a faxina, podem ir pra casa tomar um café da manhã bem gostoso. E os veteranos começam a zoar os novatos perguntando se eles vão amarelar. Eles também não querem perder. Eles vão mostrar que lutar não é só liberar o poder de combate. E lá no pelotão da Nakanoshima, ela chega nos dois e fala que eles podem descansar. Mas e aí? Vocês vão aceitar? E obviamente eles falam que vão lutar. E a Ononogi fala lá do centro de operações que os recrutas estão cansados. Tanto o poder de combate quanto a resistência estão caindo. E o Roshina fala que querendo ou não é um extermínio grande pra ser a primeira missão. Mas se conseguirem sobreviver, vão sair como outras pessoas. A maioria dos oficiais termina a carreira com um poder de combate de no máximo 20 ou 30%. E pouquíssimos conseguem quebrar a barreira e virar um capitão. E no momento, a única recruta que chega nesse nível é a Kikoru Shinomiya. Mas pode haver mais. E o Roshina fala que o Ichikawa Areno é o outro candidato. E por lá, o Furuhashi, que treinou por 5 anos, não tá conseguindo acompanhar ele. Então eles limparam a área e estão voltando pra linha de combate, mas vem alguém da limpeza ali. Eles mandam ele sair daí, mas o cara tá falando que destruíram os órgãos reprodutores que ele botou nos Hojus. Será que tem alguém na força de defesa que conhece bem de kaijus? Então ele se vira e é o kaiju falante. O Furuhashi se aproxima dele e manda ele sair dali porque ali é perigoso. Então o monstro levanta um dedo e atira no Iharu. Mas ele erra o coração, pelo jeito ele não é muito preciso nessa forma. O Furuhashi se desespera porque o sangramento não tá estancando, então o Ichikawa manda ele se acalmar e usar as funções do traje para estancar o sangramento. E o monstro finalmente se transforma. E os dois falam que esse é provavelmente o que derrotou a Shinomiya. E o kaiju não quer sair de mãos abanando, ele quer levar pelo menos um membro da força de defesa vivo. O Ichikawa então tenta entrar em contato com o líder do pelotão Ikaruga, mas ninguém responde. E o monstro avisa que já sacou como funcionam os comunicadores. Essa área tá totalmente indetectável do resto do mundo. É um truque que ele inventou para fugir dos humanos, mas também funciona bem na hora da caça. Então ele começa a atirar no Ichikawa e ele só consegue desviar por pouco. Mas mesmo de raspão tá atravessando facilmente o escudo do traje. Então o monstro percebe que o Ichikawa consegue enxergar. A Shinomiya já tinha avisado antes. De cara parece que o monstro tá usando algum tipo de magia, algo do tipo. Mas se observar os dedos com cuidado, dá pra ver ele preparando o ataque. E assim o Ichikawa tá conseguindo desviar. E também começa a contra-atacar. Assim fala pro Furuhashi fugir e buscar reforços. Ele fica bravo de receber ordens, mas de novo é salvo pelo Ichikawa. E ele manda o Iharu fugir, por favor. Então ele vai. Agora é 1 contra 1. Mas se nem a Shinomiya conseguiu aguentar esse cara, o Ichikawa pensa que não tem a menor chance. Mas o soldado da força de defesa que ele quer ser é alguém que arriscaria a própria vida pelos companheiros. Então ele parte pra cima pra pelo menos ganhar tempo pro Iharu conseguir fugir. E cortando pra ele tá pensando que o Ichikawa tá completamente diferente de ontem. Como ele consegue lutar com esse bicho? Ele tá sentindo muito ódio e se lembra do que o vice-capitão Roshina falou, que poucas pessoas conseguem passar da barreira dos 20 a 30% na poder de combate. E o Iharu ainda tá preso nos 20% faz quase 2 semanas. Desde o dia que ele foi salvo pela mina, ele só pensava em ficar mais forte. Mas o Ichikawa chegou e superou ele como se não fosse nada. E voltando pro Ureno, o monstro fala que ele parece saber algumas coisas sobre ele. Então vai mostrar uma novidade. E ataca ele com 4 braços. E o Furuhashi aparece pra salvar ele. O que ele sente ódio não é pelo Ureno, é por ele mesmo. É o cara que não mudou nada desde aquele dia. E ele fala pro Ichikawa que ele que vai salvar ele, não o contrário. Aí o Ureno dá uma bronca nele, que ele devia ter buscado ajuda e tal. E o Kaiju, que tá começando a tentar entender a situação, fala que nada, vivo ou morto, pode sair dali sem a permissão dele. E outra, se o Iharu não tivesse voltado, o Ichikawa já estaria morto. Agora o que resta é lutar. Só que como ele não tá muito legal, ele dá a cobertura e cria uma abertura. Então é pro Ichikawa descer a porrada nele o mais forte que der. E pra surpreender o Kaiju, o Furuhashi usa um cartucho condutor. Ele também tá testando umas balas diferenciadas. Então o monstro muda o foco pro Iharu, mas ele consegue desviar da bala. Ele já tinha tomado uma dele, ele sabe como é o timing. Então é a vez do Ichikawa, liberando o poder de combate máximo. E ele pede pra Deus, por favor, só dessa vez, só nesse momento, dê mais poder a ele do que a Shinomiya ou até a Capitã Mina. Ele começa a metralhar o bicho e várias partes dele começam a sair voando. Mas quando a poeira baixa, o Kaiju mostra que só tinha usado uma muralha de cadáveres. O monstro ainda tá ileso. E dessa vez não erra os tiros no Ichikawa. Cortando pro vice-capitão Roshina, o Ikaruga liga pra ele falando que perderam contato com o Ichikawa e o Furuhashi. Perderam contato e os sinais vitais. E o Kafka ouviu tudo. E parece que o corpo de um kaiju se mexeu perto dele. Então a Kikoru chega nele e confirma que provavelmente ele chegou. Voltando pro Ichikawa, ele desaba no chão. O corpo inteiro dele tá queimando. Ele precisa botar o traje pra parar o sangramento e levantar. A luta ainda não acabou. E o kaiju fica impressionado como é surpreendentemente difícil parar as funções motoras dos humanos sem matá-los. Assim o Iharu tenta defender o Ureno, mas o monstro já aprendeu a se defender. E agora, tá na hora de encerrar, e começa a atirar mais no Ichikawa. E o Furuhashi tá desesperado. Um colega tá se ferindo bem na frente dele. E ele não consegue fazer nada pra impedir. Ele odeia admitir, mas o Ichikawa é realmente incrível. Um dia ele vai virar capitão. Então ele não vai deixar o caminho dele acabar ali. Mas a arma tá sem cartucho. E o Ichikawa aceitou a morte.
Só que implora pra Deus, demônio, o próprio diabo, tanto faz. Por favor, salve o Reno. Salve o amigo dele. E quando o bicho vai atirar, o Kafka aparece atrás dele falando que quem vai morrer aqui é ele. E dá um socão no Kaiju que tá sem entender nada. Ele tá conseguindo ver o próprio tronco, mas é porque a cabeça dele foi arrancada. E o Kafka pede desculpas pro Reno por demorar. E o Ichikawa começa a pensar que é muito fraco. Ele só queria impedir que isso acontecesse, mas no fim das contas fez o Kafka se transformar de novo. Então o monstro volta e reconhece que o Kafka é o Kaiju número 8. O Kafka deixa o Ichikawa num lugar mais seguro e fala pra ele usar o traje pra fechar os ferimentos. Por mais que ele não precisa falar isso porque nem ele consegue fazer isso. E o Ichikawa manda ele tomar cuidado. Ele sabe que ele é forte, mas tá com um mau pressentimento. E o Kaiju começa a indagar por que ele tá atrapalhando ele, sendo que também é um Kaiju. E o número 8 é muito mais forte do que ele imaginava. O cadáver dele vai ser bem útil. E dá um tiro que consegue machucar o Kafka na forma de Kaiju. Aí o monstro reconhece que ele é forte, e pra machucar ele, vai precisar desse tanto. E o Furuhashi lá no fundo percebe que o monstro ainda não tava nem levando a luta a sério. E quando o Kaiju vai atacar o Kafka, ele para os ataques dele com um grito. E antes dele perceber, uma chuva de socos começou. Ele tenta usar a muralha de cadáveres pra aproveitar e se curar, mas o Kafka rasga facilmente. E o monstro não consegue entender como ele tá sendo encurralado. Por que ele tá demorando tanto pra se regenerar? Ele precisa recuar, mas não há oportunidade pra recuar. Enquanto isso, o Kafka já acha o núcleo dele que tá no tronco. E vai abrir um buraco nele. Aí o monstro vê o soco chegando e só consegue pensar que se deu mal. Ele voa vários quarteirões e o núcleo dele foi totalmente exposto. Só que quando o Kafka chega pra finalizar ele, outros membros da força de defesa aparecem. E eles avisam os outros que descobriram um Kaiju humanoide, que bate com as descrições do Kaiju número 8. Aí o Hoshina avisa que tá enviando unidades de extermínio. E enquanto o Kafka estava distraído, o monstro se regenera. E explica que o espaço mimético foi destruído. E agora ele sabe que o Kafka tem de especial. Da próxima vez, vai conseguir matar ele. E pra fugir, ele começa a atirar nos caras da força de defesa porque sabe que o Kafka ia proteger. Ele se comporta como um humano, mesmo sendo um Kaiju. Assim, desaparece no ar. E agora o Kafka tem que sumir dali também. Então ele dá um soco no chão pra levantar bastante fumaça e foge dali. Querendo ou não, ele fez o que queria fazer, salvar o Ichikawa e o Furuhashi. Então ele tá num beco escondido e aparece alguém atrás dele. Corpo preto como carvão e rosto de caveira feito um demônio. É o vice-capitão Hoshina e ele fala que finalmente encontrou o Kaiju número 8. E avisa a todos que tá no setor Foxtrot com ele. E o Ichikawa e a Shinomiya ficam desesperados. E quase sem o Kafka perceber, o Hoshina já ataca. Ele sai do beco todo encurralado e lembra que o Hoshina falou que se os inimigos são pequenos ou de tamanho médio, ele é um pouquinho melhor. E o vice-capitão Hoshina admite que ele é durão, porque ele tem certeza que acertou uns golpes. Então é hora de parar de brincar. Já o Kafka tá assustado, porque ele só tinha visto o Hoshina com aquele sorriso no rosto. E essa é a cara dele quando ele tá matando kaijus. Então o Hoshina requisita permissão para retirar os limitadores, que obviamente é concedida, emitindo poder de combate 92%. Quem vai matar o kaiju número 8 vai ser ele. O Kafka não faz ideia do que fazer, porque ele não pode usar os punhos no vice-capitão Hoshina. E sem nem ele perceber, o ombro dele é cortado e o Hoshina já tá em cima dele. Então ele percebe que não vai conseguir sobreviver se ficar se segurando. Mas os ataques do vice-capitão são tão rápidos que ele não consegue acompanhar. Se for só em termos de velocidade, ele tá bem acima do kaiju humanoide. O Kafka já tava impressionado com os movimentos da Kikuru, mas vendo o vice-capitão de perto, ele percebe que ele tá em outra categoria. Ele nem se mexe feito humano. E com um corte praticamente invisível, o núcleo do Kafka é exposto. Ele consegue se regenerar, mas já sacou que isso consome muita energia. Aí eles começam a trocar golpes e o Hoshina fica irritado porque ele até que tá levando a luta a sério. Esse kaiju com certeza é um Dai Kaiju, tem pelo menos 8 de força. Só que o Hoshina tá sentindo uma sensação estranha, mas ele não se importa. E lança um ataque que são vários cortes invisíveis em sequência. Só que era isso que o Kafka pensava. Na verdade, o ataque duplo foi só pra distrair. Era na verdade um ataque triplo, mas quando o Hoshina pensa que ganhou, o Kafka agarrou a lâmina dele. Foi por pouco, mas ele sabia que depois que o Hoshina descobrisse o núcleo dele, ele ia atacar ali. Então o Kafka ataca, mas só acerta a lâmina. O Hoshina com certeza sentiu a potência desse golpe. E com isso ele acaba conseguindo fugir. E faz o relatório pra Mina, falando que o kaiju número 8 escapou. E o nosso menino Kafka aterrissa do lado da Shinomiya. Ela abre um sorrisão, mas fala que não tava nem um pouco preocupado. Só que parece que o Kafka não tá aguentando de cansaço. Mas mesmo assim ele pede desculpas por ter deixado ele escapar. O cara que machucou a Shinomiya. Mas ele não pode ficar cansado porque agora ele tem que ver o Ichikawa e o Haru porque eles ficaram muito feridos. E a Shinomiya para ele falando de que adianta você ir. A força de defesa já tá usando a regeneração de kaiju no equipamento. E além disso, o Kafka precisa se preocupar com ele mesmo. Não é que só soldados aleatórios te viram, mas como o vice-capitão Hoshina achou. E cortando pra ele, parece que ele tá meio pensativo. Até a Mina chega nele e fala que é raro ver ele desanimado. E ela até tira uma foto de recordação. Aí aproveita e pergunta se o kaiju número 8 era realmente forte. Então o Hoshina fala que era um Dai Kaiju. Assim, foram 5 desde o último em Fukuoka.
Mas felizmente o surgimento do número 8 não provocou nenhuma vítima nesses meses. Ele não parece ser do tipo que ataca pessoas sem distinção. Além disso, tem a sensação que o Roshna sentiu. Por que o número 8 tentou atacar a arma dele e não ele? A luta em si não fez o menor sentido, os movimentos, as reações dele. O Roshna estava sentindo que estava enfrentando mais um humano do que um kaiju. Então a mina manda ele aproveitar para descansar, deixa que ela cuida disso. Não importa o tipo de kaiju que for, o trabalho deles é exterminar. E do nada no ouvido deles o Ikaruga aparece gritando. Ele descobriu algo que achou que valia a pena contar. Parece que o kaiju que atacou o Furuhashi e o Ichikawa era do mesmo tipo humanoide que apareceu na área do exame. Além disso, tinha forma humana. E falando nele, ele tá andando sozinho por um túnel. Então o carro para e manda ele sair da frente. E ele pensa em atirar, mas só sai andando na direção do motorista. E come ele. Então assume a forma dele e sai dirigindo. E no rádio estão falando que parece que a Força de Defesa designou o tipo humanoide que apareceu na área do exame e em Sagamihara como um alvo de extermínio a longo prazo, dando a ele o codinome de Kaiju número 9. E o 9 tá pensando como matar o 8. Mas melhor não, porque ele precisa ficar escondido até se acostumar a esse corpo de novo. Aí cortando pro hospital, o Ichikawa finalmente acorda. E a Shinome e o Kafka estavam lá do lado dele. E o Ichikawa tá muito feliz de ver que o Kafka tá a salvo. Mas é ele que tem que falar isso. Aí o Ichikawa também agradece por ter salvado ele e o Hikaru. Só que o Iharu tá do lado dele e pergunta por que ele tá agradecendo. Porque foi o Kaiju número 8 que salvou eles, não? Aí a Shinome dá uma desculpa falando que o Kafka encontrou os órgãos reprodutores dos Yoju e isso ajudou eles pra caramba. E o Furuhashi cai nessa e agradece ele também. Mas ainda fica se indagando por que aquele Kaiju salvou eles. Ele era fortão e arrancou a cabeça do número 9 na lata. Mesmo sendo um Kaiju, era muito maneiro. E o Kafka fica vermelho ouvindo isso. E então, mais tarde, uma festa de comemoração pela volta do Iharu e do Ichikawa por terem saído do hospital. E também comemorando o sucesso da primeira missão. Aí o Kafka fala pra começar e aparece um monte de chefes. E o menu é Wagyu preto japonês marmorizado nota A6. E eles nem sabiam que existiam A6. E realmente não existe na vida real. E o chefe fala que nunca serviria menos que isso numa festa organizada pelo Haruichi. E parece que ele tinha pedido o menu mais acessível. Mas o chefe fala que ele pode pagar o preço do normal. Aí o Kafka pergunta quem é o Haruichi. Parece que ele nem sabia quando pediu pra ele organizar. O Haruichi é o herdeiro da Izumotech, a maior montadora de armas anti-kaiju do país. Ainda mais ricos que a família da Kikoru. Então o vice-capitão Roshna levanta e dá parabéns pela primeira missão deles. São raras as oportunidades de juntar todo mundo que entrou junto. Então é pra todos se divertirem. E saúde. Aí todo mundo se divertindo, comendo, o Iharu contando pra todo mundo como o Kaiju número 8 era descolado, e o Ichikawa fala que nunca viu todo mundo tão contente assim. E o Roshna fala que ele tá sendo muito inocente, é agora que a coisa começa. Então do outro lado da mesa, a Shinome tá discutindo com o Iharu porque ele quer se aparecer demais. E ela não conta porque ela é muito boa mesmo. Aí do outro lado é o Kaguragi e o Haruji que estão discutindo. Aí o Ichikawa não tá acompanhando nada e o Kafka chega pra atazanar mais ainda. E fala pro herdeiro da Izumo se ele tem certeza que os trajes não estão com defeito. Porque ele não conseguiu derrotar nem os Yuju. E por toda parte tem gente discutindo. Então o Ichikawa finalmente percebe que agora tá todo mundo falando da missão. Era disso que o Roshna tava falando. Depois da primeira missão, eles perceberam o que tava faltando. Não é só ele. Todo mundo quer ficar mais forte. Mas talvez o Kafka esteja extrapolando demais. Ele pede respeito pelos mais velhos e o Kaguragi fala que só respeita quem é mais forte que ele. Então é hora da queda de braço. Aí as discussões se acaloram e até o Konogi tá lá e fala que isso é uma tradição anual. Então do lado de fora, o Haruji tá tendo uma conversa particular com o chefe. O chefe, que é o Dojima, achou que nunca mais veria ele. E sobre o pai dele, o Haruji fala que depois daquilo, não falou mais com ele. Mas pede desculpas por preocupar o Dojima e além disso, a comida tava fantástica. E atrás deles, parece que o Kaguragi ouviu tudo. Mas ele só tá indo pro banheiro. Talvez ele seja do tipo que não se mete. Então, voltando pra festa, o Roshna fala pra todo mundo se acalmar, que é a hora do anúncio. Ninguém sabe do que ele tá falando, então ele começa. Kafka Hibino, você salvou várias vidas durante a missão, e isso foi notado. Então, você será promovido oficialmente a soldado. Bem-vindo à 3ª divisão da Força de Defesa. Ele tá sem acreditar, e todo mundo comemora. Até começam a jogar ele pra cima. E na porta, o Kaguragi fala pro Haruichi que é uma boa noite. Se ele puder salvar uma pessoa que seja, já valeu. E o Haruichi concorda. Aí na base da Força de Defesa na sala da mina, ela coloca o broche no Kafka e fala que a partir de hoje, desse momento, ele deixa de ser um cadete e passa a ser um soldado oficial da Força de Defesa. E ele jura se dedicar ao máximo à missão. Aí quando ele já tá indo, a mina fala pra ele ter menos empolgação. Ele ainda tá longe de conseguir lutar ao lado dela. Aí ele fica mais empolgado e fala que ela vai ver só. Então 50 flexões por não se referir a um superior pela patente. E ela continua falando que o Kaiju número 8 e o número 9 precisam ser discutidos no QG. E ela colocou o vice-capitão Roshna como encarregado então é pra perguntar pra ele sobre a papelada. E além disso, foi o próprio Roshna que recomendou ele soldado oficial. Obviamente, isso só aconteceu graças ao sucesso dele na última missão e tal. Mas ela pede pra ele fazer jus à expectativa do Roshna. Aí mais tarde, o Kafka termina a sessão de estudos porque senão vai tomar outro sermão do vice-capitão Roshna. Só que quando ele tá saindo, tem uma luz ligada da sala de treinamento. E quando ele vai ver se tem alguém dentro, é o próprio vice-capitão Roshna. Ele tá treinando, mas não só isso. Esse jeito de se mexer não é um treinamento qualquer. Ele tá recriando a luta contra o Kafka. E ele até cai no chão assustado. Então o Roshna fala que tá criando uma estratégia pro número 8. Pra poder cortar ele ao meio com um só golpe da próxima vez. Porque ele fez bobagem logo de começo. Se ele tivesse ido com tudo de cara, ele teria cortado a cabeça dele fora. E além disso, se tivesse usado o número 6 ao invés do 5,
teria fatiado o núcleo dele inteiro. Pela força, nenhum soldado daria conta dele. E como o número 9 deve ser do mesmo nível, ele mesmo precisa resolver. Aí o Kafka fica animado de como o Roshnah não quer só proteger os civis, mas todos eles também. Então fala que também vai dar o melhor pra conseguir ajudar na missão. E o Roshnah manda ele baixar a bola porque ele não espera nada de um cara com 1% de força. Mas pelo menos, ele tem 1% de esperança. E nos céus, no meio da noite, várias criaturas voadoras, com um kaiju vermelho em cima delas. E iniciar descida. O Roshnah tá até agora pensando no kaiju número 8. Foi uma sensação muito estranha porque ele parecia até um humano. E ainda tem um 9 que consegue se disfarçar como humano, falar como tal. O que tá acontecendo com os kaijus? E do lado de fora o Kafka tava refletindo um pouco, mas agora é hora de voltar pra casa e dormir pra amanhã. Dormir também é parte do trabalho e ele olha pra cima e tem meteoros caindo do céu? E é exatamente isso, em volta vários edifícios são atingidos. Com isso, todo mundo do dormitório acorda. O Roshnah não tá entendendo o que tá acontecendo, então pergunta pra sala de operações. Aí o Konogi avisa que apareceram dezenas de kaijus dentro da base. Parece um ataque aéreo por parte deles. As forças estimadas são de 6,1, 6,3, 6,2, 6,5... Todos os elementos são de classe Honju. E eles já no chão continuam destruindo mais coisas. O Roshnah se prepara e avisa a todos que, dada a ausência da Capitã Ashiro, ele que vai dar as ordens. É pra todos os soldados do turno da noite irem pros postos de combate. E trazer todos os outros turnos. Sobre os monstros é pra prender todos na área de treino, não é pra deixar nenhum sair da base. Só que ele pensa que ainda assim não tem menção de estragos no exterior. Será que o objetivo deles é essa base em específico? E lá de cima o Kafka vê que toda a base tá pegando fogo. E que são kaijus do tipo Dragonette, são complicados pra caramba. Só que ele se lembra de algo, porque se são kaijus do tipo Dragonette, tem algo de estranho com eles. Então ele contata o Roshnah pra falar sobre isso. A cada ano são reportados cerca de 10 kaijus do tipo Dragonette. Só que todos eles têm uma característica em comum, eles agem de forma individual. E mesmo assim eles apareceram em bando. E o Roshnah também já chegou numa conclusão. Os Dragonettes são muito orgulhosos. Então deve ter algum líder com um objetivo que seja capaz de raciocínio. E o mais importante, muita força pra comandá-los. E um kaiju diferenciado vai se aproximando do Roshnah e fala alvo encontrado. Então ele desliga com o Kafka. E o kaiju pergunta em língua humana se ele é o mais forte dessa base. E o Roshnah confirma porque já que a capitã não tá. Assim tá decidido, o monstro fala que ele vai ser a presa. A Konogi avisa que o nível de força do Honju é estimado em 8.3, ou seja, do nível de um Dai Kaiju. Então imediatamente o Roshnah avisa o Ikaruga pra ele assumir o comando contra os Yoju, porque ele vai estar ocupado, e enquanto ele fala o Dai Kaiju já ataca. E o próprio fica impressionado que o Roshnah conseguiu esquivar. Não só uma, mas 2 vezes agora. Assim o kaiju parece que gostou e fala que tá na hora de começar o extermínio de verdade. E ele envia algum tipo de sinal pros Dragonettes gritando, que reagem a isso. Parece que o alvo deles era mesmo essa base. Só que o Roshnah não pode perder o foco. Essa força desse kaiju é absurda, parece um meteoro. Se ele tomar um direto, já era. Então ele troca uns golpes e percebe que ele é mais duro que o kaiju número 8. Cortando pro pelotão Ikaruga, parece que ele tá tendo dificuldades com os Dragonettes também. Aí ele manda trocar as munições pra cartuchos vibratórios. Mas o Kafka entra em contato com todos falando pra mirar nas costas, na verdade. Esses aí são iguais aos kaijus registrados em 2003. A pele da frente é dura, mas é fácil dar a volta enquanto eles voam. Além de que o núcleo deve estar nas costas. As costas só devem ter o mínimo de rigidez pra não pesar demais. Assim o Ikaruga agradece e manda todos se dividirem em pares pra atrair a atenção da frente e atirar pelas costas. E o Kaguragi e o Haruichi já vão pra cima de um. Aí o Kaguragi fica de isca enquanto o Haruichi dá a volta. Só que quando ele pula pras costas e vai liberar todo o poder de combate, outro Honju aparece. Ele consegue desviar, mas parece que todos os Dragonettes estão se coordenando. E na linha um após outro começa a falar que não tá conseguindo. Só que de repente a Shinomiya chega falando que há outra opção. E ela sai correndo numa velocidade absurda pra cima de um kaiju e acerta ele e quebra a carapaça da frente. A opção que ela tava falando é que ela os destroça pela frente com uma força avassaladora. Então voltando um pouco no tempo, parece que fizeram uma arma especial só pra ela. Mesmo que era pra ser só pra patente alta, isso foi decidido considerando essa situação. E a mina continua que esse ano trouxe uma quantidade sem precedentes de kaijus. E como ela é a terceira mais forte dessa base, decidiram transformar ela em um dos pilares. Assim, agora ela vai ser a terceira logo abaixo do vice-capitão e da capitã. E é pra ela exterminar os kaijus. Voltando pro presente, ela fala que até que tem potência pra um protótipo. O único problema é que é bruto demais pra combinar com ela. Assim, outro kaiju aparece e ela já vai pra cima dele. A arma é feita com o uni-órgão do kaiju derrotado no ano passado em Shinagawa. E puxando o gatilho, ele cria uma onda de choque. Então ela amassa o kaiju no chão, usando a primeira técnica do machado militar, que é a da relâmpago. Outro vai pra cima dela, mas tem um segundo uso, uma onda de choque logo antes do impacto pra desferir outro ataque. E desmembra ele usando a segunda técnica, corte de água. O Ichikawa pensa que na verdade esse machado combina perfeitamente com a personalidade agressiva e briguenta dela. Só que de repente um kaiju vem de cima pra cima da Shinomiya. Mas alguém usa cartuchos congelantes pra derrubar ele do ar. É o Ichikawa e a Shinomiya fica impressionada que ele consegue enfrentar um kaiju desse nível. Então num ataque bem coordenado ela finaliza o kaiju congelado com a terceira técnica, meia lua. E ela avisa o Reno que vai deixar ele dar suporte pra ela, mas só se ele conseguir acompanhar ela. Então eles formam uma dupla e o Kaguragi e o Haruichi que ouviram tudo fala que não pode ficar pra trás. O que eles têm que fazer então é atacar por trás dos inimigos que estiverem distraídos. Assim avisam pra todos que a equipe Shinomiya vai romper a formação dos kaijus, então é pra seguir com o plano, dividir em duplas e atacar pelas costas. Voltando pro Roshnah, ele tá aliviado que tem a Shinomiya do lado, mas o verdadeiro problema é esse Dai Kaiju.
Eles trocam golpes e o Roshina fala que não é só que ele é forte, mas parece que ele tá se divertindo na luta. Então ele pede pra Okunogi liberar a terceira porta. Só que eles abriram pra nada porque o monstro consegue destruir facilmente. E ele, que sumiu de vista do Roshina, fala que nem entre os kaijus há muitos capazes de aguentar contra ele. Ele quer muito devorar e absorver os nutrientes do Roshina. E ele leva um soco direto. Mas o monstro reconhece que ele é muito bom porque o Roshina conseguiu cortar o braço dele enquanto isso. Aí o vice-capitão avisa pra Okunogi que é pra abreviar o protocolo porque é uma emergência. Ali na área de treino não tem perigo de envolver os outros soldados. Poder de luta liberado em 92%. Voltando pro Sonjus, uma soldado parece encurralada. E o Kafka, que tá mais perto, parece que não vai chegar a tempo. Então ele resolve transformar só uma parte e consegue salvar ela dali. E a menina, que é a Minase, fica impressionada e fala que pelo jeito ele aprendeu a usar o traje. Só que enquanto ele fica todo bobão com um elogio, o monstro já tá preparado pra soltar outro ataque. E aparece a nossa menina Shinomiya pra salvar o dia. Ela avisa que ela e o Ichikawa vão cuidar dos Sonjus a partir dali, então é pra eles cuidarem dos feridos. E o Ichikawa só avisa pro Kafka não fazer nenhuma loucura. Agora ele é um soldado e vamos confiar nos nossos colegas. E o próprio Kafka fica impressionado com a coordenação do Ureno com a Shinomiya. E finalmente parece que o pelotão liderado pela Nakanoshima chegou. Além disso, lá no sul, o pelotão Ebina também. O pessoal dos outros turnos finalmente chegou. E agora os pelotões Shinomi e Agatsuma derrotaram os kaijus. E o pelotão Takao dos atiradores avisa que vai derrubar os kaijus voadores com cartuchos congelantes. E mais notícias chegando uma atrás da outra, o pelotão Itakura falando que recuperaram a área dos armazéns. Todos estão recuperando os territórios aos poucos. Então o Kafka e a Minase também correm pra fazer a parte deles. Ele tá empolgado de ver que esse é o terceiro esquadrão. Voltando pro Roshina, ele avisa pro Daikaiju que eles compraram briga com o pessoal errado. Assim eles partem pra cima um do outro e o monstro percebe que o Roshina tá cortando com precisão nas junções da carapaça. Mas isso é muito fácil de neutralizar quando ele sabe onde ele vai atacar. Aí o monstro vai atacar seco e o Roshina dilacera ele. Segunda técnica de extermínio do estilo Roshina, corte transversal. Quarta técnica, corte cruzado. Ele tinha atacado as junções só pra enganar o Daikaiju. E corta a cabeça dele também, mas o Kaiju tá vivo ainda. Ele começa a se regenerar e tá animado porque é assim que as lutas têm que ser. Brigas de frente com gente que tem o mesmo nível que ele. Luta, luta, luta e mais luta. Só que o Roshina parece que tá se saindo bem e descobriu onde fica o núcleo dele. E surpreende o núcleo dele ser tão pequeno. Então usa a sexta técnica, ataque múltiplo. Os analistas já comemoram a vitória, mas o alarme começa a tocar. E o Roshina já percebeu que tem algo de errado. Lá de longe o Kafka começa a detectar alguma coisa, mesmo sem estar transformado. E na frente do Roshina, o monstro começa a ficar gigantesco. Maior que vários prédios e começa a expelir vapor e temperatura alta. Pelo jeito o vice-capitão acertou em trazer ele para a área de treino. Então a Okunogi avisa que o nível de força está subindo junto com a temperatura. Essa leitura, o nível dele é de 9 e ele já se transformou por completo. O Kaiju é colossal e a Okunogi pensa que não tem como o vice-capitão lidar com uma coisa dessa sozinho. E com o Kafka ele sai correndo para ajudar o Roshina. Porque o nosso vice-capitão tá conseguindo fazer uns cortes aqui e ali, mas o monstro tá mais irritado com ele correndo do que com os cortes. A lâmina dele simplesmente não atravessa, por isso ele odeia kaijus gigantes. Ele vai ter que usar velocidade para acertar o núcleo nas costas. Só que de repente ele sente algo e tem que parar, e começa a cuspir sangue. E uma voz falando, limite operacional excedido. Parece que ele tá sobrecarregando e a Okunogi avisa que faz 10 minutos que ele tá com a emissão máxima. Ele precisa desligar. Mas o Kaiju não dá folga e manda alguns Ryujus atrás dele, e eles começam a se explodir quando chegam perto do Roshina. Um ataque frio e calculista como esperado de um Kaiju. Agora eles são como mísseis vivos. Dito isso, deu uma boa cortina de fumaça pra ele. Assim ele escala o prédio e pula lá de cima nas costas do Kaiju, mas ele tem olhos em toda parte e com um soco faz o Roshina sair voando por vários prédios. Limite excedido, cancelando a missão máxima. Busque atendimento médico imediatamente. E a Okunogi fica desesperada. Assim a gente vai pra um flashback do Roshina. Alguém da família dele falando que 18 anos atrás teriam considerado ele um gênio. Mas a era das katanas se foi. Desista de entrar pra força de defesa. Voltando pro presente, a Okunogi tá gritando no ouvido dele. E o nosso vice-capitão tá bem. Pelo menos tá vivo. Ele deixou o escudo no máximo, mas esse Kaiju é realmente um cavalo. Assim ele começa a pensar, ele perdeu a missão máxima. E agora, o que ele faz? Ele mal consegue se levantar direito. Aí ele pergunta qual a situação lá fora e a Okunogi fala que os civis já foram quase todos evacuados. E também estão virando o jogo contra os Ryujus. E o Roshina fica aliviado, mesmo que o Kaiju tá na frente dele. E fala que ele também precisa cumprir o dever até o fim. Então o monstro ataca, ele desvia e usa as técnicas de extermínio Roshina. Mas os cortes são superficiais demais e ele se regenera facilmente. E o monstro fala que já entendeu e avisa que ele não vai conseguir derrotar ele com essas arminhas. Só que o Roshina já sabia disso desde o começo. Assim, um dos Ryujus kamikaze acaba acertando ele. Aí ele começa a se lembrar de novo das pessoas falando que o poder de combate liberado com armas de fogo dele é baixo. E hoje em dia isso não é bom o suficiente. Desista. Ano após ano estão aparecendo mais e mais kaijus gigantes. Se você só sabe usar espadas, vai acabar morrendo um dia. Todo mundo diz isso pra ele desde que ele era criança. Mas ela falou outra coisa. A mina convocou o Roshina na sala dela sabendo que ele é um especialista em espadas. E ele já tava pensando, lá vem de novo. A palavra desista. Mas o que ela falou foi, preciso da sua habilidade. Eles poderiam muito bem enfrentar inimigos poderosos, mas pequenos um dia. Além disso, ela é o oposto, ela não sabe lidar com lâminas. Nem facas de cozinha ela quer testar. Foi assim que ela chamou ele pra tropa dela. Quando a mina for atirar no inimigo, ele vai limpar o caminho pra ela. Por isso que, voltando pra atualidade, ele vai defender a base, mesmo que morra.
Ele continua atacando com a segunda, terceira, quarta, quinta técnica, em vários pontos vitais, mas não parece estar fazendo efeito. E o monstro consegue capturar o Roshna. E o Kafka já chegou na cena e tá assistindo tudo lá de baixo. Ele vê o Roshna na mão do monstro e sente que não tem mais escolha. O Ichikawa tá ouvindo tudo pelo transmissor e pensa que se ele se transformar agora, não vai ter como escapar depois. Ele tenta falar pra ele não fazer isso, mas pro Kafka, a vida dos companheiros é mais importante. Assim ele começa a se transformar, mas ouve uma voz: bom trabalho, soldados. E o Roshna fala pro Kaiju que ele venceu. E um tiro explode o braço do monstro que estava segurando o Roshna. Ele é o vice-capitão da base e tudo, mas a função dele é passar o bastão pra ela. E a mina lá do topo do prédio fala que vai encurtar as etapas pra Okonogi porque essa é uma emergência. E enquanto ela tira no Kaiju, o próprio manda os Yujus kamikazes pra cima dela. E ele tá se regenerando rápido, então a Okonogi avisa que o núcleo fica nas costas em algum lugar entre a quarta e a sexta vértebra. E o Roshna tem força pra mais uma, porque não vai ser tão fácil assim. Poder de combate liberado de 63%. Ele começa a cortar o tendão do bicho pra limitar a mobilidade pra se tornar um alvo mais fácil. A Okonogi fala que é loucura porque o traje dele já passou do limite. Além disso, o Kaiju se regenera rápido demais. O poder de combate dele tá muito baixo, ele tá ficando sem opções, então é o Kikoro aparece. Ela tenta usar o corte de água, mas o bicho é muito duro pra ela. Ela ainda não é forte o bastante nem pra arranhá-lo. Mas o Roshna manda ela continuar, porque ele vai abrir a couraça e depois ela ataca a ferida. E isso realmente funciona. Só que parece que uma vez já foi o suficiente pra sobrecarregar o traje dela. Mas o Roshna fala que já foi bastante. Agora é com a mina que já tá atirando no Kaiju, deixando o núcleo dele exposto. Só que a Okonogi avisa que só resta uma bala. Um Yuju aparece pra atrapalhar ela, mas o pelotão Nakanoshima tá lá pra ajudar. Pra atrapalhar o grandão, o pelotão Ikaruga chegou. E o Roshna fala pra não dar tempo pra ele se regenerar. Assim o vice-capitão continua insano atacando ele. Ele não pode parar um segundo. Ande. Não pare de pensar, qualquer segundo já é o bastante. Corte tudo que vê pela frente, rasgue um caminho. É só o que ele pode fazer pra provar que existe. Dito isso, o Kaiju tá prestes a comer ele. Mas de longe, a mina agradece ao Roshna. Ela fez bem em torná-lo vice-capitão. Poder de combate liberado, 96%. Parece que o Kaiju escolheu os inimigos errados. E um tiro bastava pra mina pra explodir o Kaiju por completo. Assim, a Okonogi avisa a todos: Honju abatido. Todos mortos de cansaço, mas todos comemoram. E os 3 maiores da divisão se juntam, e o Kafka tá lá de longe tietando eles. Ele tinha razão, essa era a força de defesa em que ele queria entrar desde criança. Todos são demais, ele quer estar lá com eles um dia. Aí o Ichikawa fala que ele tá com uma cara horrorosa e ele fica bravo porque estragou um momento emocionante dele. Mas ele fala que eles ainda estão no começo e ainda vão dar o melhor deles. Já com o trio, o Roshna tá falando pra Shinome que ele e a capitã vão cuidar dos Yujus restantes. Mas ela fala que ele não vai porque ele precisa descansar. Aí a Nakanoshima e o Ikaruga também chegam falando que ela também precisa descansar. Além disso, a Okonogi avisa que só falta 1% até o traje dela superaquecer também. Ela começa a falar que tá bem e tudo, só que o tigre sente alguma coisa. Então ele começa a rugir pro céu e todo mundo olha. Os Yujus se juntaram numa bola gigantesca de carne. Agora, como eles não viram isso, eu não sei, né? E o Roshna pensa que então aquilo não foi um grito de morte. A Okonogi avisa que os níveis de energia estão aumentando. É uma bomba de Yuju gigantesca. Eles estimam que a explosão seja equivalente a 20 quilotoneladas de TNT, o mesmo nível de uma bomba nuclear. Alguns soldados começam a atirar, mas o Roshna fala pra eles pararem. E uma explosãozinha já faz o chão tremer. Então a mina manda evacuarem a área, mas não dá tempo. Se isso chegar no chão, então o Kaiju derrotado fala pro Roshna que acha que eles empataram. Só que alguém passa correndo por eles. E o Ichikawa falando pra ele não fazer isso. O Roshna manda o Kafka voltar porque não tem nada que ele possa fazer, mas ele para e pensa como que ele tá tão rápido. Isso não é alguém com poder liberado em 1%. E o Kafka terminou de se transformar. Na frente da base da divisão 3 inteira. Todo mundo fica em choque e a Okonogi avisa que detectaram uma leitura imensa de Kaiju acima da base. Nível de força 9.8. Essa leitura só pode ser o Kaiju número 8. O Roshna sabia que tinha algo de errado, mas ele começou a gostar tanto do Kafka que começou a desconsiderar essa possibilidade. Já com o Kafka, ele começa a pedir desculpas pro vice-capitão Roshna. Desculpas pra Shinome, que manteve a palavra e não contou pra ninguém, e pra todos por ter mentido pra eles. Principalmente pro Ichikawa, porque ele não vai conseguir cumprir a promessa. E também se lembra da mina. O Ichikawa lá de baixo gritando que ele não faz ideia do que tá fazendo. Mas ele pensa que todos os outros arriscaram suas vidas nessa luta. E ele não pode ser o único que bota a própria segurança em primeiro lugar. Desse jeito ele pulou com tudo pra cima da bomba de Yujus. Ele também é da força de defesa, também é um soldado. E agora é a vez dele. Então ele dá um soco insano na bola que faz até trincar a armadura de Kaiju que ele tem. E a bomba é jogada lá pras alturas. Ele cai no chão e a mina avisa pra todos colocarem os escudos no máximo. A bomba, mesmo naquela altura, consegue extinguir várias estruturas reforçadas. Mas o Kafka continua de pé pra proteger 2 membros da força de defesa. E quando a onda e a fumaça finalmente se dissipa, os 2 membros que ele protegeu tão bem, mas tão receosos. E o Kafka pensa que parabéns pra ele. Os braços e as pernas estão quase caindo. Ele tá velho demais pra ficar dando dessas. Atrás dele aparece a mina falando: Kafka Ribino. Não, Kaiju número 8. Todos apontam as armas pra ele, ele se vira e ela avisa que ele tá preso. Eu sei que é o clássico clichê, o cara na verdade é um monstro, tem que ser preso e tal, porque todos os monstros pelo jeito são malvados, né? Mas pô, o cara salvou a vida de todo mundo aí. Já saem todas as TVs falando que o Kaiju número 8 nunca teve nenhuma vítima. Pô, é o Kafka, tá ligado? Mas é. Ela só tá cumprindo a função dela.
No mais, episódio insano, eu não achei que o Kafka ia ser descoberto. Eu confesso que eu fiquei sem ar nesse final. Esse anime tá bom demais, é um dos melhores da temporada, com certeza. Mas é isso, quem gostou deixa o like, se você assistiu até aqui, muito obrigado de verdade. Comentei o que vocês estão achando, comentei o que vocês acham que vão acontecer. E é isso, se inscreve, tamo junto, valeu, falou!